Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho feito sobre estudos de gênero, baseado em cuidado e violência de gênero, que estão absolutamente relacionadas, e um trabalho que está dentro da quarta onda dos estudos feministas. Existe inclusive um livro sobre isso da Prudence Chamberlain, de 2012, que ela vai incluir nessa quarta onda dentro das grandes campanhas mundiais online de denúncia da violência contra a mulher, dos vários tipos de violência contra a mulher. Então, essas reflexões que eu vou fazer aqui, que eu vou fazer com vocês, elas estão dentro dessa ótica. E o papel da mídia, né, de contribuir naturalizando e muitas vezes culpabilizando as mulheres em situação de violência. Eu tenho trabalhado, né, em algumas reflexões sobre um conceito que é a pedagogia do feminicídio. Como se constrói e naturaliza a violência desde a infância no lar e é reforçado pelo Estado. Um Estado cujas leis e cuja estrutura ela foi feita por homens, ou seja, um Estado patriarcal, onde a linguagem é também feita e pensada por homens, os conceitos, as leis são pensadas por homens, e onde, quando a gente fala de feministas, estudos feministas, nós estamos falando não em mulheres cheias de pelos, como a mídia gosta de colocar e o discurso masculino gosta de colocar, não, mas mulheres que estão defendendo a igualdade de gêneros, ou seja, que não haja diferença nem uma violência constante contra as mulheres. Então, voltando, quando a gente está falando na pedagogia do feminicídio, parece uma coisa bem forte, né? Como assim? É porque a violência contra a mulher é naturalizada. E como é que essa violência se dá? 54% das meninas aqui do Brasil sofrem abusos ou estupros na infância dentro de casa, ou seja, o lar, que deveria ser um espaço de proteção, ele é um lar de violência. De que forma acontece isso? Essa violência ela é impetrada por pais, por avós, por tios, por irmãos mais velhos, por primos, por padrastos e por padrinhos, por exemplo. Esse número aumenta quando esses índices, que é do mapa da violência contra a mulher de 2018, ele aumenta quando a gente fala de vizinhos, já cresce para 64%. Mas o que eu estou querendo trazer é a questão dessa construção de uma violência que acaba sendo naturalizada, entre aspas, e da qual os meios de comunicação não falam, os meios de comunicação oficiais não falam, porque a mídia feminista, os meios de comunicação que falam desde o ponto de vista das mulheres, têm denunciado bastante. E as campanhas mundiais da quarta onda do feminismo também colocam em voga. Eu quero só completar a questão da violência, dos níveis de violência que uma menina sofre, né? Pode ser um abuso, um toque ou o estupro, como agressão final ao corpo dessa criança, e ele vai acontecer de diferentes maneiras. Pelo abusador, em primeiro lugar, depois de uma violência que é simbólica, um abuso simbólico, quando a menina tenta contar isso para sua mãe ou para outra representante, uma outra cuidadora familiar, uma tia, uma avó, uma irmã mais velha, e essa mulher não acredita. Essa mulher deixa de lado essa denúncia infantil, como se fosse uma imaginação, sendo que muitas vezes essas mulheres adultas também sofreram algum tipo de violência por parte de familiares. Depois temos um outro tipo, um terceiro tipo de violência simbólica, que é um terceiro tipo de abuso simbólico, que é quando
A família toda, não só a mãe ou a cuidadora familiar tenta desacredita a criança, mas a família toda tenta abafar o caso e calar a criança. A criança aprende que ela tem que ficar quieta contra as violências que sofre, porque ninguém vai acreditar nela. Se por um acaso as mães vão em frente, acreditam nos seus filhos e vão à rua, vão para as instituições para denunciar, elas sofrem, tanto a criança quanto a mãe, um descrédito, muitas vezes um descrédito do representante estatal, né? Daquela instituição que deveria proteger, muitas vezes não protege, questiona, né? Ah, tá brigando com o marido, quer botar culpa na criança. Ah, né? O que foi feito? Por que tu deixou a filha fora quando a mulher por que tu deixou a filha sozinha e não estava lá protegendo? Quando, em geral, isso ocorre muito mais, não é que não ocorra em classe média e classe alta, ocorre em todas as classes sociais. Isso ocorre porque mulheres têm que sair, deixar seus filhos, né, em casa, ou quando não estão na escola, em casa. Então, há esse descrédito, essa tentativa de calar, né, ela ocorre tanto dentro da família, como ocorre no mundo público, né, no Estado que deveria ser o Estado protetor. Ele não é um Estado protetor, ao menos no caso do Brasil. Sim, é verdade que as denúncias de violência têm crescido anualmente por campanhas. Uma das campanhas que ajudou muito e que a autora fala é o Me Too, que ela conseguiu visibilidade porque se tratava de casos de violência, abuso e assédio de mulheres famosas. Eram mulheres com espaço de fala, né? Não eram mulheres anônimas, mulheres sem poder de negociação, né? Essas mulheres, atrizes famosas, elas conseguiram uma denúncia mundial, né? E nesse sentido a internet e o meio, no caso celular, né, ajuda muito. O meio é a mensagem, embora o conteúdo seja importante, né, os celulares são uma peça fundamental hoje em dia nessa divulgação através da conexão com a internet, para que essas denúncias cheguem e se tornem possíveis e empoderem, liberem a fala de outras mulheres. Essa violência cresce, essa pedagogia do feminicídio, de mulheres caladas, de meninas caladas, ela cresce quando as meninas e os meninos não são ensinados dentro de casa sobre o seu corpo, sobre os afetos, sobre como eles são constituídos. Cada vez que se cala sobre isso, os abusadores ganham mais força, porque aí a criança não tem como discernir o que é um amor verdadeiro, de um amor abusivo, de um amor que estupra, de um amor que faz mal. Não é por acaso que crianças e meninas abusadas e adolescentes abusadas procuram relacionamentos inconscientemente, né? Procuram relacionamentos abusivos, procuram relacionamentos que repitam inconscientemente a violência que sofreram, porque elas foram caladas, elas não puderam expor a sua dor e trabalhar esse sofrimento psíquico e mental que começou na infância. Um exemplo da falta de conhecimento de meninas, adolescentes e mulheres adultas aconteceu recentemente no Big Brother 2020. Aliás, eu vou fazer um parênteses porque esse Big Brother é uma exceção, ele está bem interessante para quem estuda confinamento, para quem estuda grupos sociais, mesmo induzidos, exatamente em tempos de confinamento, em tempos de quarentena. Esse grupo social especificamente tem falado de direito das mulheres, né, de feminismos, de corpos,
de direito ao corpo, de direito à escolha, tem falado sobre racismo e recentemente uma das participantes, né, que coloca, que expõe o seu corpo, ela não conhece, ela expôs publicamente uma confusão entre por onde saía o xixi no seu corpo, ou seja, ela não conhecia a sua própria anatomia, embora ela exponha esse corpo e exponha essa anatomia todos os dias. Essa falta de conhecimento sobre si mesma faz com que meninas, adolescentes e mulheres não se reconheçam como donas do seu corpo, não se reconheçam como empoderadas pelo seu corpo, seja pelo cabelo, seja por qualquer parte desse corpo. O corpo tem sido usado como o corpo ideal, que é vendido pela mídia, que é exposto pela mídia através de uma ótica masculina europeísta, branca, né, com conceitos de qual é o melhor corpo. Se fosse há 200 anos, seria um corpo robusto, rechonchudinho, que era sinal de saúde, e agora é um corpo magro, né, o que faz com que as mulheres brasileiras sejam o segundo grupo do mundo a fazerem plásticas, não só pelo eterno mito da juventude, né, que as mídias e as revistas de mulheres expõem todo dia, mas como um exercício, um culto estético, um culto à beleza e à juventude. Isso faz também com que exercícios, sugestões de exercícios não sejam apenas só para a saúde, mas como uma forma de ficar mais bonita. E esse ficar mais bonita não é o mais bonita para si, não se trata de um autocuidado, um estímulo ao autocuidado, mas um ficar mais bonita para o outro, para estar disponível ao olhar masculino, para ser conquistada e conquistar, né? Porque a mulher se coloca dentro do mundo e é colocada através das matérias de jornais e revistas, através das telenovelas, através dos romances, como a sua existência, isso na maior parte dos casos, né, a sua existência está legitimada quando ela encontra o príncipe encantado, que na maior parte dos casos vira um sapo, quando ela encontra esse príncipe encantado. Se ela não encontra o príncipe encantado, ela fica sozinha, ou seja, ela não foi competente, o discurso que se escuta é que ela não foi competente para conseguir um companheiro ou uma companheira. Isso é reforçado diariamente nas revistas de mulheres, mesmo as mais feministas, às vezes as mais progressistas, às vezes caem nessa lógica. A TPM, por exemplo, é uma que já caiu nessa lógica. Reforçando, né, o que temos que estar com o outro para estar bem, quando primeiro temos que estar bem para depois estar com outros ou outras. Eu queria trazer outro caso também que diz respeito assim à mídia, que é um caso emblemático de como mostra como nós mulheres sofremos violência dentro de casa quando nós colocamos o pé na rua. Essa escalada da violência, essa escalada que culmina em um assassinato de mulheres. A cada 2 horas, ela vai se normalizando como se fosse algo natural, como se fosse algo do masculino. Não é. Ela ocorre também na educação de cuida das tuas fêmeas que o meu macho está chegando. Quando uma mulher fala isso para uma outra amiga ou para uma parente, para cuidar o seu filho macho, né? Ou seja, aquele filho macho, ela acha lindo, ela acha incrível que essa pessoa, esse ser humano do sexo masculino seja um ser violento e que seja um garanhão como sinônimo de masculinidade. Ou seja, essa violência é construída também no discurso e nas brincadeiras femininas que reforçam esse masculino agressor. Essa ideia de um masculino que pode agredir, que pode tomar conta,
né? As palavras se o homem é um galo, né, ele canta de galo, ele é forte, ele manda, mas se a mulher é chamada de galinha, ela é chamada de puta. E isso entra nos discursos familiares, nas brincadeiras, que é outra forma de assédio. Então eu estava dizendo que a mulher, quando vai para a rua, ela já sofre violência. Ela sofre violência de vários níveis. Ela sofre violência quando ela põe o pé na rua e começa a assoviar e os homens passam e dizem brincadeiras. Algumas acham isso, ai que bom, como que bom. Isso é uma violência. Você não precisa de alguém te dizendo algo para você ser, né? Quando a mulher precisa disso, é porque a autoestima está no subsolo, não é mais autoestima, uma baixíssima estima. Essas brincadeiras reforçadas na família, quando ela entra no metrô ou no ônibus e passam a mão, existe até tentativas de estupro dentro do metrô, dentro dos ônibus. Houve 22 milhões de denúncias em 2019 sobre assédio e abuso dentro de ônibus e metrôs. Ou seja, a mulher sofre violência constantemente e ela, em geral, não pode contar para os seus companheiros, seu namorado, seu marido, para sua família, para o seu pai, porque assim a primeira coisa que vão perguntar é: o que tu fez? Com que roupa tu estava vestida? Como se ela não tivesse direito a se vestir de qualquer maneira, né? Existe essa patrulha da roupa, a patrulha do comportamento, que é um nível de violência e ingerência no corpo da mulher. Isso se manifesta nas perguntas sobre as mulheres quando elas sofrem um abuso, quando elas sofrem um estupro, e ela faz uma denúncia, ela chega naquele representante do Estado, né? E aquele representante do Estado, ele pergunta para ela o que ela fez, ele constrange ela, né? Ele sugere muitas vezes que não faça denúncia também nesse caso. Ou seja, veja que essa violência ela é construída paralelamente. Essa pedagogia do feminicídio, que vai naturalizar o assassinato de mulheres, que vai naturalizar essa violência constante, ela ocorre dentro da família e ela ocorre no nível estatal. Ela ocorre no âmbito privado e no âmbito público. Claro, não são todos os homens assim, mas nós estamos falando dos casos majoritários que existentes no país. A questão de que não se consegue falar sobre isso, quando vamos falar sobre isso, é uma radical, né? E os homens usam o termo feminista como se fosse algo horrível. Esta é uma construção social do mundo masculino, uma construção social que aparece também dentro das universidades, das escolas, dos professores. Quando ocorre isso dentro da academia, por exemplo? Eu já vou falar sobre isso, eu só quero voltar para fechar uma questão seríssima, que é um caso de violência estrutural contra a mulher, que foi o caso da presidenta Dilma, quando fizeram aquele adesivo ela de pernas abertas para colocar no carro, onde enfiava a bomba de gasolina. Isso foi um estupro simbólico masculino que agrediu não uma presidente, uma ex-presidente, mas agrediu todas as mulheres. Todas as mulheres foram violentadas. Ali, cada pessoa que colocou aquele adesivo não estava falando de um partido político, estava falando de uma violência estrutural colocada como uma brincadeira. Isso não era sério, não era uma brincadeira, isso era muito sério, extremamente sério, porque chegou num tal nível de violência que pôde ser feita contra a primeira mandatária da nação. Vejam que eu falo em presidenta, não falo em presidente. Por quê? Porque a linguagem foi construída no mundo masculino num tempo que as mulheres, os dicionários, os conceitos, o próprio mundo acadêmico, as teorias
em sua maioria, foram construídas em tempos que os homens mandavam e falavam sobre o mundo a partir do seu ponto de vista. Então, isso é muito importante da gente colocar, situar a mulher dentro do âmbito público, situar a mulher dentro das mídias, pensada desde um ponto de vista feminino. Não adianta sermos o maior número de mulheres dentro da academia, na área de comunicação, se os cargos de mando, se os cargos que estruturam as escolhas e as pesquisas são masculinos. Se uma banca, ao falar de masculinidades, são escolhidos 2 homens e uma mulher, e os 2 homens destroem tecnicamente um trabalho, porque está falando do masculino e do machismo. Então, como se estrutura isso? Né? Como se continua se estruturando essa pedagogia do feminicídio que permite matar simbolicamente o corpo, machucar o corpo de uma mulher, dizer como é que ele tem que vestir, se portar, falar mal dessa mulher, de mulheres falando mal de outras mulheres, quando elas estão falando no coletivo contra elas mesmas, né? E essa construção, ela é trabalhada diariamente. Então, chegar ao feminicídio, ele sempre parece que ele está muito longe de todos nós. Não é por acaso que agora mesmo, em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, o número de casos de violência contra a mulher, né, tem aumentado exponencialmente. Isso, há denúncias na China, a matéria sobre a China, a matéria sobre a Itália, e isso não está se falando. Isso não está na mídia todo dia. Deveria estar sendo tratado diariamente em diferentes plataformas, em diferentes mídias, com especialistas. Não só coronavírus, embora coronavírus seja super importante as pessoas ficarem informadas, mas também quais as consequências do confinamento, que sofrimento mental tem essas mulheres e essas crianças fechadas dentro de uma casa. E aí eu chamo a responsabilidade social das diferentes mídias. Eu não sou feminista, eu sou feminina. Todos nós somos femininas, né? Mas o feminino não está separado do feminista. O que sim tem uma construção social para tirar o valor do feminismo, para colocar o feminismo como algo radical quando ele quer falar de direitos iguais e quando ele quer falar desta construção, que é uma construção simbólica, é uma construção discursiva e que ela é midiática, ela é reforçada na escola, ela é reforçada na universidade e também nas mídias digitais. Bom, finalmente, a gente já estou com quase 25 minutos de fala, né? Eu gostaria de lembrar que uma dos maiores cases, que eu acho que é o mais recente, é o do El Violador Eres Tu, que é o Estuprador é Você, que é uma campanha que começou no Chile, e ela começa por um grupo de mulheres de Valparaíso, feministas, e que é uma denúncia contra a violência policial e violência doméstica no Chile, e que encontrou reflexo, que encontrou eco em todas as mulheres do mundo, porque essas mulheres sofreram algum tipo de abuso. Foi a primeira vez na história que mundialmente, em mais de 30 países, as meninas e mulheres adultas foram às ruas fazer a performance do grupo Feministas do Chile, denunciando tanto a violência doméstica, quanto a violência estatal, quanto a violência policial, ou seja, a violência que existe no âmbito público e no âmbito privado. Nesse sentido, eu considero essa campanha, El Violador Eres Tu, o Estuprador é Você, um grande giro, né, no mundo, porque ela foi levada pelas mídias digitais, mas ela tem um âmbito presencial. Essa performance junta as mulheres. Então ela trabalha 2 coisas super importantes, que é o estar juntos,
o sentido de identidade, o corpo das mulheres se fazendo presentes e de mulheres de diferentes idades para fazer essa denúncia. Nós não queremos mais ser mortas, nós não queremos violência e o meu corpo é o meu corpo, é o meu direito de decidir como eu vivo e como me relaciono com o mundo. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês.